Bem-vindos! Eu sei que nessa hora vocês devem já estar cansados, mas vamos começar a parte 2 da nossa aula de hoje, animados, confiantes que nós vamos concluir esses conteúdos antes da nossa avaliação na próxima semana, ok? Então, nós estamos agora no capítulo 4, na página 49, e nós vamos entrar aqui no capítulo que trata exatamente das orações subordinadas adverbiais, que é o tema da nossa avaliação. Gente, quando nós chegarmos lá, eu vou avisar para vocês, porque aqui na gramática nós temos mais classificações extras, digamos assim, que não estão no livro, tá? Então, para não ser injusta, eu só vou cobrar na avaliação as classificações que são comuns, ou seja, aquelas que tem no livro e que tem aqui na gramática também, tá? Para não acumular, para não acarretar para ninguém. Nosso objetivo é sair dessa semana de avaliações com um resultado positivo, certo? Então, página 49. O nosso tema interdisciplinar aqui no capítulo 4 são os blocos econômicos. Então, o primeiro tópico já vai trazer as orações subordinadas adverbiais. Nas aulas de geografia, você certamente já viu o que são os blocos econômicos. Ao longo deste capítulo, vamos utilizar os seus conhecimentos sobre esse tema para desenvolver o estudo das orações subordinadas adverbiais. Inicialmente, podemos voltar nossos olhos para o bloco econômico que está mais próximo de nós, o Mercosul, do qual participamos. O Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e, com o Tratado de Assunção, assinado em 1991, entrou em vigor. Hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como um estado parte ou seja como um estado associado. Nós temos aqui a tirinha, o Serafim, no final da página. O professor diz o seguinte: Serafim, você saberia responder qual é o objetivo do Mercosul e dos demais blocos econômicos? Com que finalidade os países se unem em uma rede de apoio? Então, na página 50. Para responder à pergunta do professor Ptolomeu, Serafim formulou a seguinte frase: os blocos econômicos são países que se unem. Como você pode perceber, essa frase é formalmente completa. Isto é, ela possui todos os elementos necessários para a sua compreensão. Trata-se de um período composto, no qual a oração que se unem adjetiva o termo países. No entanto, a frase de Serafim não responde ao professor Ptolomeu qual é a principal finalidade da formação de um bloco econômico. Para complementar essa informação, Serafim poderia acrescentar um adjunto adverbial de finalidade. E aí ficaria: os blocos econômicos são países que se unem para se ajudar mutuamente. Aí sim, ele responderia, né, gente, a pergunta do professor. Para você se lembrar, na análise sintática, os advérbios assumem a função de adjunto adverbial. Observe que esse adjunto é, na verdade, uma oração. Como essa oração depende sintaticamente do restante do período, nós dizemos que ela é subordinada. Chegamos aonde queríamos. Já vimos que as orações subordinadas podem exercer tanto a função de substantivo quanto a de adjetivo, e agora veremos que elas também podem atuar como advérbios. As orações subordinadas adverbiais são, portanto, aquelas que assumem, em relação ao período, o valor de um adjunto adverbial. Se esse conceito ficou claro para você, pode passar para o tópico classificação. Mas nós não vamos fazer isso porque nós estaríamos pulando uma etapa importante na página 51. Então, página 51. Para você compreender melhor o conceito das orações subordinadas adverbiais, vamos analisar outro exemplo. Aí nós temos aqui uma imagem linda, né, da cidade de Montevidéu. E aí nós temos a oração: os blocos econômicos começaram a surgir quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Nesse período, observe que a oração destacada, no caso, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, localiza no tempo a época em que os blocos econômicos começaram a surgir. Assim, dizemos que essa oração é subordinada adverbial temporal, e nós veremos a seguir como que se classificam essas orações. Então, vamos lá.
Vocês sabem que a morfologia e a sintaxe são duas formas de análise diferentes que nós podemos fazer dentro da língua portuguesa. E tem alguns termos que se equivalem, né? Tanto na morfologia como na sintaxe. Nós estamos estudando a partir de agora orações subordinadas. Só que a classificação que nós iremos estudar são as adverbiais. Então você lembra, você já estudou advérbio, certo? Você já estudou advérbio lá na morfologia. E você também já estudou adjunto adverbial lá na sintaxe. Então, o que é o advérbio e o adjunto adverbial? São termos que servem para expressar circunstâncias, e essas circunstâncias podem ser as mais variadas possíveis. A gente pode ter circunstância de tempo, circunstância de lugar, de modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Os advérbios e os adjuntos adverbiais podem ter todas essas classificações. Então, como nós estamos estudando orações que funcionam como advérbios ou como adjuntos adverbiais, essas orações vão seguir essa mesma classificação. Ou seja, essas orações vão funcionar como se fossem esses advérbios ou adjuntos adverbiais. Então, uma oração inteira vai expressar uma circunstância de tempo. Outra oração inteira vai expressar uma circunstância de lugar. E assim sucessivamente. Tá? Então, nós estudamos no livro algumas dessas classificações. E nós vamos rever essas classificações agora na página 52. Então, página 52, nós chegamos aqui na classificação. Em morfologia, quando estudamos os advérbios, vemos que cada um deles exprime uma circunstância. Acabei de dizer para vocês, circunstância de tempo, de modo, de lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, instrumento, tem várias circunstâncias. Uma vez que as orações subordinadas adverbiais atuam como se fossem advérbios, elas também vão expressar essas circunstâncias. Então, na página 52 e 53, estão os tipos de orações subordinadas adverbiais que vocês já viram no livro. E são os mesmos tipos que serão cobrados na avaliação. Tá? Então, primeira circunstância que a oração vai exprimir é uma circunstância de tempo. Algumas orações subordinadas podem exprimir o tempo ou a duração do fato expresso na oração principal. Principais conjunções temporais são quando, assim que, depois que, antes que e enquanto. Exemplo, o Mercosul foi criado em 1991, assim que o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai assinaram o Tratado de Assunção. Então, qual foi a localização no tempo que nós podemos fazer referência para a criação do Mercosul? Assim que esses países assinaram o tratado. Então, uma coisa que eu gosto de falar e de chamar a atenção de vocês é que quando vocês virem, por exemplo, uma oração subordinada adverbial temporal, não significa que ele vai te trazer palavras que lembram a hora, o minuto, entende? Não é especificamente falado sobre o tempo, mas ele vai dizer uma expressão dentro do texto que vai te lembrar do tempo ou do posicionamento temporal, que é o que aconteceu aqui no Mercosul. Eu soube o dia, a hora exata em que foi criado esse tratado, em que foi criado o Mercosul? Não, mas eu sei o momento temporal, né, em que o Mercosul foi criado. Ele foi criado no momento que esses países assinaram o Tratado de Assunção. Tá? Então, muito cuidado quando vocês forem analisar as orações, porque vocês sempre vão analisar a oração subordinada lembrando de uma ideia de tempo, certo? No caso, se for de tempo, cada uma tem uma classificação diferente. Vamos para o segundo tipo, circunstância condicional. A oração subordinada adverbial condicional apresenta uma condição para se realizar o fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas condicionais são o se é um clássico.
Ó, você vai para uma viagem, por exemplo, no final do ano, se passar direto. Pronto, já está sabendo. A condição para você viajar no final do ano é o quê? Passar direto. Então, já tenho aí um exemplo. Então, as conjunções, o se, o caso, o sem que, o desde que. Exemplo, a entrada como país membro pleno no Mercosul só é possível, olha a oração subordinada, se houver aprovação unânime dos senados dos países membros. Então, eu tenho que obedecer uma condição para entrar no Mercosul. Qual é? Aprovação unânime dos senados dos países membros. Então, esse se que já vem aí no comecinho da oração subordinada, já está me indicando o que é que precisa acontecer para que eu seja membro desse grupo. A mesma coisa aconteceu na frase que eu disse para vocês anteriormente. Você irá viajar no final do ano se passar direto. Então, a condição para você viajar, qual é? Passar direto. O se introduz a oração subordinada e já te indica o que você precisa fazer para poder receber o seu prêmio ou o seu benefício. Na página 53, nós vamos ter a circunstância causal. A oração subordinada adverbial causal funciona como adjunto adverbial de causa da oração principal. As principais conjunções subordinativas causais são porque, pois, o que, como, já que, uma vez que e por quanto. Então, vamos lá para o exemplo. A tendência de reorganização do espaço econômico mundial acontece porque as diferentes nações precisam ser fortalecidas. Não confundam. Na oração anterior que nós vimos, nós estávamos falando sobre a condição. Para que você consiga alguma coisa, tem uma condição que você precisa satisfazer. Aqui nós estamos estudando a causa, o motivo. Então, novamente, a tendência de reorganização do espaço econômico mundial acontece. Por que essa reorganização acontece? Qual é o motivo? Aí eu vou achar lá na oração subordinada. Porque as diferentes nações precisam ser fortalecidas, certo? Então, a causa vai trazer o motivo, a razão pela qual aquele objeto, então aquela ação foi desenvolvida na oração principal, tá? Então, o tempo você vai encontrar a circunstância de tempo na oração subordinada. Condição, você vai encontrar a condição na subordinada. Sempre é a subordinada que você vai analisar. A causa, o motivo, você também vai encontrar na oração subordinada. Por isso é bom vocês ficarem atentos nas conjunções. Por exemplo, o se. O se é uma conjunção perfeita para a condição. Ou seja, onde você ver o se, muito provavelmente ele vai estar atuando na oração subordinada adverbial condicional, tá bom? Circunstância consecutiva. A oração subordinada adverbial consecutiva indica uma consequência do que se declara na oração principal. Aí nós temos as conjunções. O que vai ser precedido de tal, de tão, de tanto ou de tamanho. O que é preceder? Aquilo que precede é que vem antes. Então, você vai ter o que vai ser a primeira palavrinha da oração subordinada, mas antes desse que vai vir um desses acompanhantes, digamos assim, que é o tal, o tão, o tanto ou o tamanho. Então, esses que eu acabei de citar irão vir dentro da oração principal, porque o que, como conjunção, já vai fazer parte da oração subordinada. Vamos para o exemplo para tentar entender melhor. O processo de globalização tornou-se tão intenso que os países vêm apresentando uma tendência de agrupamento em blocos. Gente, qual foi a consequência do processo de globalização? Os países começaram a se agrupar em blocos. Então, na oração principal, eu vou ter ali o tema do qual está se falando, nesse caso que foi o processo de globalização, e eu vou encontrar a consequência desse processo lá na minha oração subordinada.
Então vejam, ó, antes da palavra intenso, que é a última palavra da oração principal, nós temos o tão, certo? Que é como se fosse um auxiliar para a conjunção que já está lá na oração subordinada, depois de intenso. Então, antes de intenso eu tenho tão, tá vendo? E depois de intenso aqui vem o que é conjunção, tá bom? Então, lembra que essas palavrinhas, o tal, o tão, o tanto, o tamanho, elas precedem, ou seja, elas vão vir antes do que é a conjunção. E aqui no último exemplo da página 53, nós temos as circunstâncias concessivas. A oração subordinada adverbial concessiva funciona como um adjunto adverbial de concessão da oração principal, ou seja, ela expressa uma ideia contrária ao que se poderia concluir do que se declara na oração principal. Então, você vai ler o exemplo. Na oração principal, você vai ter uma ideia, mas quando você chega na oração subordinada, você vai ter outra ideia, ideias contrárias. As principais conjunções subordinativas concessivas são o embora, o mesmo que, ainda que e apesar de que. Então, eu vou estar falando uma coisa positiva na oração principal, mas aí a oração subordinada vai me dar uma outra ideia. Exemplo: embora a PEC conte com a presença dos Estados Unidos, o Japão e a China também aparecem com forte influência sobre os demais países do bloco. Aqui a posição está invertida, porque geralmente a gente costuma analisar primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Se vocês quiserem, vocês podem mudar a posição aqui também, não vai ter problema. Ó, fica assim a oração. O Japão e a China aparecem com forte influência sobre os demais países do bloco, embora a PEC conte com a presença dos Estados Unidos. O que eu preciso prestar atenção aqui? Que eu vou ter duas orações, a oração principal e a oração subordinada. Na oração principal, eu vou ter uma afirmação, eu vou ter um termo que está falando ali de forma positiva, mas na oração subordinada eu vou ter uma ideia contrária. Então, aqui eu estou falando que o Japão e a China têm influência sobre os países do bloco, embora esse bloco conte com os Estados Unidos, que vocês sabem que em relação a potências mundiais, os Estados Unidos vão se sobrepor aos dois países que eu mencionei antes. Então, são ideias contrárias, divergentes, tá? Ideias diferentes. Então, a oração principal vai ter uma ideia e na oração subordinada nós vamos ter uma ideia contrária à que está sendo expressa na oração principal. Tá bom, gente? Então, como nós já tivemos muita informação hoje, nós iremos parar por aqui, na página 53. E na nossa próxima aula nós damos continuidade à análise dessas orações subordinadas adverbiais. Tá bom, gente? Bons estudos e até a nossa próxima aula.